Gálatas, no capítulo 5. Amém? Os irmãos podem ficar de pé. Vamos ler do 16 ao 26. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém, irmãos? Vamos orar ainda? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu quero te louvar, aleluias, por essa noite. Eu quero te louvar por ter chegado. Eu quero te louvar porque os meus irmãos chegaram a esse lugar. Eu quero te louvar por essa oportunidade, por esse privilégio de estarmos na tua presença, meditando na tua palavra, aprendendo um pouco mais do Senhor, ó Deus, do teu propósito para a nossa vida. Senhor, eu quero te louvar, ó Deus amado, por cada benefício teu que te daremos, ó Senhor, por todos os teus benefícios na nossa vida, meu Senhor. Quão grande têm sido as maravilhas que o Senhor tem operado para conosco. E nós sabemos muito bem, Senhor. Nós sabemos muito bem, Senhor amado, que Tu és aquele que tem cuidado de nós, nos sustentado, de forma que nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, quantas vezes nesse dia, Senhor, travamos batalha, meu Senhor amado, contra o inimigo da nossa alma. Mas o Senhor estendeu a Tua mão forte, ó Pai. E eu quero te louvar por isso. Obrigada, Jesus. Obrigada por te conhecer. Obrigada, meu Senhor da glória, por poder te chamar de Pai. Obrigada, meu Senhor bendito, pela liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Obrigada, meu Senhor bendito. Eu te sou grata nessa noite, ó Deus. E quero apresentar a minha vida. Eu quero apresentar a Tua igreja, meu Senhor da glória, lhe pedindo que o Teu Espírito, aleluias, Ele faça aquilo que lhe apraz. Tu sabes como viemos. Tu sabes como passamos por essas portas. Tu conheces o sentar, o levantar, o pensar, o sentir. Tu nos sonda, meu Senhor. Tu sabes o que nós precisamos ouvir da Tua parte. Por isso nos prepara, ó Espírito amado. Nos convence, ó Espírito querido. Nos coloca, aleluias, na posição que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Tu bem conheces as minhas limitações.
Mas eu me coloco diante da tua presença, para que o teu Espírito flua, meu Senhor da glória. Eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Eu não convenço, mas tu convences. Eu não restauro, mas tu restauras. Senhor bendito, que a tua presença seja abundante no meio da tua igreja, meu Senhor. E que todos nós sejamos edificados, fortalecidos, purificados pelo poder que há, meu Senhor, nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nos colocamos agora nas tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Podem se assentar. O pastor Eliel, ele já falou, né, que hoje nós vamos iniciar essa série de estudos a respeito da necessidade de restaurarmos o altar no que diz respeito ao fruto do Espírito. O fruto do Espírito você sabe o que é, até porque você acabou de ler. Veja comigo lá em Gálatas 5, 22, nós acabamos de ler. A palavra vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em algumas traduções vai falar a respeito de temperança. Como o pastor falou, observe que é um fruto só. Não são 9 frutos que estão disponíveis aí para você poder escolher aquele que você vai querer desenvolver. Não. É um fruto só, com seus gomos, ou podemos dizer, é um fruto só, com 9 atributos visíveis na vida de um verdadeiro cristão. E aí talvez alguém pergunte assim, mas por que a gente precisa se debruçar, né, a respeito da necessidade de restaurarmos o altar no que diz respeito ao fruto do Espírito? Como nós falamos, é um fruto com 9 atributos visíveis na vida de um verdadeiro cristão. E são esses atributos latentes, visíveis em você, que vai te diferenciar desse mundo. São esses atributos fluindo em você que vai fazer com que você seja o sal da terra e a luz do mundo. Vai fazer com que você tempere. Vai fazer com que você ilumine nesse mundo que está imerso nas obras da carne que a gente acabou de ler. E aí, no domingo, quando o pastor me chamou e falou, Fernanda, escolhe, bondade ou domínio próprio? E aí eu pensei assim, sabe aquela oração de Neemias? Eu falei, domínio próprio. Porque embora para mim seja muito difícil, porque eu sei o quanto eu preciso restaurar o altar em relação a esse atributo, a esse gomo desse fruto, eu também sei que através do estudo e da meditação que eu fiz, o Espírito vai trabalhando, vai lavando, vai purificando. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que quando eu olho para esses 9 gomos aqui, o meu pensamento é que o mais difícil é o domínio próprio. Eu penso dessa forma. E esse pensamento meu, quando eu olho para homens na Bíblia, homens que tinham intimidade com Deus, homens que tinham relacionamento com Deus,
que caíram porque não exercitaram o domínio próprio. Caíram porque não conseguiram controlar as suas paixões. Ao passo que você vai ver que homens na Bíblia também, em razão de dominarem o seu espírito, alcançaram vitórias. E isso nos traz temor, amados. Isso nos faz temer. Isso nos faz pensar na nossa vida e na importância da gente restaurar o altar do domínio próprio. E quando eu estava meditando, eu falei, Senhor, mas o que falar a respeito de domínio próprio? 2 textos me vieram e eu queria que vocês abrissem lá em Provérbios. Provérbios. Capítulo 25. Versículo 28. Amém? Glória a Deus. A Bíblia vai falar assim, ó. Um versículo só, mas que tem uma profundidade muito grande. A Bíblia vai falar assim, ó. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E aí eu pergunto para os irmãos, o que é domínio próprio? Domínio próprio é o autocontrole sobre as nossas paixões carnais, sobre os nossos desejos. Eu estava pesquisando e uma definição me chamou muita atenção, que ela vai dizer que o domínio próprio é reprimir com mão forte. E por que me chama a atenção? Porque a gente acabou de ler lá em Gálatas que a carne, ela milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e isso o tempo todo. Desde o momento que você acorda, você entra nessa batalha da carne com o espírito com a carne. É o tempo todo. Por que não dizer quando a gente está até dormindo? Quantos sonhos você e eu já tivemos que nós tivemos que reprimir? Quantos sonhos? É a carne lutando contra o espírito. A carne tem um propósito, o espírito tem outro, e eles se opõem um ao outro. E aí eu me lembrei de Jesus Cristo, lá no Getsemane. Abre a tua Bíblia lá em Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. No capítulo 14. Amém? Olha só o que diz o 32. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora? Observa o 38, irmãos. Vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. Olha o que Jesus fala. O Espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca. Irmãos, Jesus já sabia o que ia acontecer com Pedro ali. Curioso que estava Pedro, Tiago e João, mas ele fala com Pedro. Pedro, tu dormes. Tu dormes. Ele já sabia que Pedro ali na frente ia negar.
A carne é fraca. O espírito, ele está pronto. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, quando ele fala assim, eu não compreendo a minha forma de agir. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. E aí ele faz uma declaração tão linda que ele fala, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele se remete a Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo. E ele fala, graças, né, ao Senhor Jesus. Ele dá graças a Jesus, porque o libertou do corpo daquela morte. E é essa vida que a gente leva, amados. Carne, espírito, espírito, carne. E isso é o dia inteiro. Mas quando a gente vai ler esse texto de Provérbios, e aí eu quero dissecar com os irmãos esse texto aqui, de Provérbios, que a gente acabou de ler, 25. Ele vai dizer assim, ó. Como uma cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Hoje a gente vê muitos condomínios, né, cercados, condomínios de casas. Quando você vai à Zona Sul, apesar de que Zona Sul é mais prédio, né, mas a Barra ainda tem muitos condomínios, né, onde moram muitas pessoas influentes, com dinheiro. E aqueles condomínios são cercados com muros, protegidos. Os condomínios, os prédios também, quanto maior a segurança, né, as pessoas ficam mais atraídas. E no passado, a proteção das cidades eram os seus muros. Quanto mais altos, quanto mais fortes eram os seus muros, mais protegida estava a cidade. E quando a gente fala de muros aqui, eu queria trazer duas considerações aos irmãos. A primeira fala de proteção. Uma cidade murada, ela dificulta a invasão do inimigo. Ela dificulta a penetração do inimigo. Ela está mais protegida num tempo de guerra. Vamos lembrar de Jericó. Era uma muralha forte, uma cidade fortificada pelos seus muros. Foi necessária a intervenção sobrenatural de Deus para que aqueles muros caíssem. Carros passavam em cima daqueles muros, tão largos que eles eram. Pessoas moravam ali, como a gente sabe de Raabe. Então a primeira coisa fala de proteção, mas a segunda fala de preservação. Porque os muros, eles estabelecem limites e protegem os padrões de comportamento de quem está dentro, não permitindo que essas pessoas, elas sejam o quê? Contaminadas. E o que são esses muros, irmãos? O que são esses muros na nossa vida não ser o domínio próprio? Esses muros são o domínio próprio. É por isso que a palavra vai dizer que como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele está vulnerável aos ataques do inimigo. Quando ele vê, ele já falou. Quando ele vê, ele já fez. Quando ele vê, ele já aceitou. Ele já pensou, ele já tocou. Porque ele está sem proteção. O inimigo entra facilmente, contamina facilmente. Nós precisamos reconstruir o altar do domínio próprio. Se você quer ser reconhecido como um servo e uma serva de Deus, é necessário reconstruir o altar do domínio próprio. É necessário, amados. E a gente vai aqui, conforme a gente vai falando,
Os irmãos vão ver que abrange toda a igreja. Talvez você não seja tão vulnerável numa área, mas na outra você é. Você sabe, Deus sabe, e o teu adversário sabe também. E é nessa área que você é mais tentado, amados. Como eu falei no início da mensagem, quando a gente vê homens de Deus que caíram porque não conseguiram controlar as suas paixões. Irmãos, vamos lembrar aqui de Davi. A palavra nos mostra que Davi era um colecionador de vitórias. A Bíblia diz que esse homem, ele era próspero em todas as suas batalhas. Ele era um guerreiro, a ponto de causar ciúmes em Saul, quando as mulheres vinham cantando, celebrando as vitórias de Davi. Ele era um guerreiro. Mas no tempo que os reis foram à guerra, Davi foi para a varanda do palácio. Ali ele viu uma mulher. E ele não conseguiu conter o seu desejo carnal. Ele não conseguiu conter, exercer autoridade sobre aquela paixão. E aí me faz lembrar de um texto aqui em Provérbios. Abre lá a tua Bíblia. Observa o que diz a palavra do Senhor aí em Provérbios 16. Amém? Provérbios 16, versículo 32. Quando o pastor me deu... me pediu para estar aqui, foi essa palavra no momento que Deus me deu. Exatamente essa aqui. Eu deitada já ali e comecei a falar, Senhor, o que falar sobre domínio próprio? O que falar? E aí me veio ao coração, o Senhor me fez lembrar dessa palavra, que vai dizer assim, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Sabe por quê? Em algumas tradições vai dizer que é mais fácil tomar uma cidade do que dominar o seu espírito. Tem tradução que fala isso. Foi por isso que eu me lembrei de Davi, amados. E eu confesso para os irmãos que quando você olha para essa questão do domínio próprio e da conquista de uma cidade, eu acho mais fácil conquistar a cidade. Sabe por quê? Porque na conquista da cidade, você vai lá, você se assenta, você faz as suas contas, você vê o teu poderio bélico, você vê o poderio bélico do teu inimigo, você lança as suas estratégias. Não era assim que a gente via que Davi fazia? A Bíblia vai dizer que Davi consultava o Senhor, e Davi orava ao Senhor, e consultava, e Deus falava, Davi agora é por aqui, Davi agora é por lá. Né? Ele tinha um Joabe com ele, que era o seu general de exército, um homem altamente competente naquilo que fazia. É fácil dominar uma cidade. Um colecionador de vitórias que não conseguiu dominar o seu espírito. Amados, era um homem segundo o coração de Deus, eu não tenho dúvida disso, porque quando você lê o Salmo 51, você vê o arrependimento dele, e quando ele fala, Senhor, não tires de mim o teu espírito. Era um homem segundo o coração de Deus, eu não tenho dúvida disso, mas pagou um preço alto dentro da sua casa pelo que fez. Sabe por quê? Porque nessa luta da carne contra o espírito,
Você não tem tempo de pensar muitas vezes. Você precisa estar com a tua muralha bem levantada, bem protegida, porque você não tem tempo muitas vezes de raciocinar. Observa José. José teve tempo de raciocinar. No momento que aquela mulher puxa ele, tudo que José fez foi o quê? Fugir. E a palavra de Deus nos ensina a fugir muitas vezes. Porque nessa luta com a carne e com o espírito não dá para você ficar de papo, de conversa, de trelelê. É para fugir. É para fugir. E foi o que José fez. Um menino franzino, de bela aparência, mas temente a Deus. Ele estava com a sua muralha ali, totalmente protegido. E o que Deus fez na vida de José? Diz aí para mim. Como esse homem foi exaltado. Coisa linda o agir de Deus. Mas se esse homem não tivesse resistido, o que teria acontecido, amados? Muitos teriam morrido de fome. Ele não teria tido a oportunidade de ver novamente seus irmãos, seu pai. Aí eu me lembrei também de Sansão. Observa bem, um nazireu, separado por Deus, mas um homem que não tinha autoridade nenhuma sobre as paixões da carne. Ele flertava com o pecado o tempo inteiro. Brincava o tempo inteiro com o pecado. Até que cai. E sabe quando Sansão passa a ver e a reconhecer os planos que Deus tinha para a vida dele? Quando ele fica cego. Quando ele fica cego, aí que os seus olhos são abertos para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Não podemos flertar com pecado, não, amados. Pecado é para deixar, sair, fugir. Não podemos flertar com pecado. Aí eu me lembrei de Ananias e Safira. Irmãos, Ananias e Safira, membros, vamos dizer assim, da igreja primitiva, vendo ali a glória de Deus, os sinais, as maravilhas, as coisas acontecendo, o poder de Deus agindo. E o que eles fazem, amados? Por causa do vil metal, não conseguem controlar as suas paixões. Mentem ao Espírito Santo. Não conseguem dominar essa área na vida deles. Terminaram do jeito que terminaram. A gente pode falar de Salomão. Salomão. Um homem a quem Deus deu sabedoria. Um homem que teve a oportunidade de ter experiências ricas com Deus. Olha para Salomão, amados. Por causa das mulheres, de mulheres. Ele trai o seu Deus. Se envolve com idolatrias. Não conseguiu dominar o seu espírito. Os irmãos estão entendendo a importância de nós restaurarmos, amados, o altar do domínio próprio? Por isso que eu falei para os irmãos, logo no início, que para mim, quando eu olho para esses gomos desse fruto do espírito, para mim, o domínio próprio é o mais difícil. E quando a gente fala de domínio próprio, muitas pessoas acham que está ligado muito à ira, né? Não.
Em todas as áreas. É na vida sexual. É no dinheiro. É na ira. E aí talvez você olhe e você fale assim, minha irmã, ó, tô justinha com Deus nesse negócio. Tô legal. Essa palavra, para mim, ó, tô ali, no altar. Ligadinha. Aí eu te pergunto, e tua língua? E a tua língua? Porque não sou eu que digo, é Tiago. É Tiago que vai dizer que o varão que consegue dominar a sua língua é varão perfeito. Com a língua, você hoje, agora à noite, talvez adorou o nome do Senhor, mas de manhã talvez você tenha amaldiçoado alguém, falado mal de alguém, feito uma fofoquinha básica, julgado alguém, porque com a língua a gente faz isso. Tem alguém aqui que esteja fora dessa palavra? Porque eu estou totalmente incluída, amados. Totalmente incluída. Quando você vê, você já pensou. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez, você já tocou. É assim. Aqui, ó. O pastor colocou, ó. Assim, eu acho que antes tem... Ora, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. A língua, amados. Precisamos refrear a nossa língua, dominar a nossa língua, controlar, reprimir com mão forte a nossa língua. Precisamos. É necessário. Mas aí... talvez alguém, possa falar, mas e aí? Eis o problema. E qual é a solução? Volta lá para Gálatas. A palavra de Deus, ela nos dá um meio de saída. Um meio de saída. Diz assim, no 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha o que diz o 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Irmãos, esse fruto, ele é produzido pelo Espírito Santo. E quanto mais ligadinho você tiver com Ele, mais protegido você está. Quanto mais justinho você está com o Espírito Santo, menos você vai satisfazer as concupiscências da carne. Ele é o teu ajudador nessa hora.
É Ele que vai te dar condições de dizer não. Sabe, como Daniel falou, eu não vou me contaminar com os manjares. Eram aprazíveis. Mas ele não quis. A palavra de Deus não vai dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Daniel podia, mas ele dominou, ele exerceu o controle sobre as suas paixões. E quem foi Daniel, amados? Quem foi Daniel? É o Espírito Santo que vai nos dar condições de vencer. É o Espírito Santo que vai dar condições desse gominho ser desenvolvido e te proteger dos dardos inflamados de Satanás. É o Espírito Santo, é você andando com Ele, é você vivendo com Ele, é você buscando Ele. O problema é que nós temos buscado tantas coisas, amados. Temos buscado tantas coisas, mas temos deixado de lado o Espírito Santo. E tudo que nós precisamos para viver é do Espírito Santo. Ah, se todos nós, se eu pudesse entender isso. A prioridade que Ele precisa ter na minha vida, para que eu tenha uma vida próspera e abençoada. Precisamos viver em espírito, andar em espírito. Há poucos dias o Senhor me chamou a atenção, amados, através daquele texto que vai dizer que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E eu me lembrei da minha vida. Eu olhei para mim. Será que eu estou forte? Será que eu estou ativa? Será? Eu olhei para os frutos que eu estou produzindo como crente, como serva de Deus. E eu percebi que eu não estou buscando a face desse Senhor como eu deveria buscar. É isso que o Senhor espera de nós, amados. Que nós possamos reconstruir o altar do domínio próprio. Sabe por quê? A tua vida fluindo, o fruto do Espírito vai glorificar o nome do teu Deus por onde quer que você passe. A tua vida fluindo, sabe, você exalando o bom perfume de Cristo aonde você passa. É para isso que o Senhor nos chamou, para nós fazermos a diferença. E quantos crentes têm caído por não conseguirem exercer o domínio sobre as suas paixões? Quantos crentes envolvidos em adultério? Quantos crentes já caíram, amados, por causa de dinheiro? Quantos crentes desempregados, porque não conseguem dominar a língua e o temperamento? Quantos desempregados? Quantos? Quantas famílias destruídas porque o marido não consegue se dominar, a esposa não consegue se dominar? Quantos casamentos desfeitos porque não se tem o domínio próprio? Porque não se consegue dominar as paixões carnais, os desejos carnais? Quantos relacionamentos de mãe com filhos destruídos por falta de domínio próprio? Nós precisamos construir essa muralha, amados, de proteção, de preservação. Amém, queridos?
Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. É difícil? É. Como eu falei para os irmãos, é o mais difícil. Para mim é o mais difícil. Eu me conheço. Você se conhece. Você sabe exatamente aquilo que você precisa dominar em você. Você sabe. Talvez você não tenha problemas na área sexual, mas na área do dinheiro, só Jesus na tua vida. Você mata e morre. Talvez não seja o dinheiro, mas talvez a tua língua, ela bata o tempo inteiro. Talvez não seja a língua. Talvez seja uma ira. Do tipo, não pisa no meu calo, não. Você sabe, eu sei, amados. É o mais difícil. É o mais difícil. Para mim é o mais difícil. Quando eu olho para todos esses gomos, para mim é o mais difícil. Mas eu escolhi esse, sabe por quê? Porque eu estudando, Jesus vai me tratando. Jesus vai me curando, vai me transformando, vai me fazendo ver que eu preciso construir essa muralha. Para que o nome dele seja exaltado. Porque ele me chamou para isso, amados. Para fazer a diferença. Amém? Que o Senhor nos abençoe.